Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse, no capítulo de número 2. Nós que iniciamos aí uma sequência expositiva no livro do Apocalipse, nós que já tivemos a oportunidade de estudá-lo durante praticamente um ano, ou talvez até um pouco mais que isso, observando o ensinamento geral, e agora estamos apresentando isso em formato de sermões. E eu quero então, hoje, entrando nas chamadas 7 cartas às 7 igrejas, nós vamos tratar da primeira carta, dentro dessa ideia, dessa divisão de paralelismo que o livro do Apocalipse nos apresenta. O capítulo 1 trata então dessa apresentação, nós temos um prólogo, depois nós temos uma saudação, e por fim a apresentação do protagonista do livro. Nós estudamos isso já nas últimas 3 semanas. E vimos que a mensagem é direcionada aos servos de Deus. E que, portanto, sintetizados, obviamente, na figura das chamadas 7 igrejas, que, como já vimos e estudamos, representam todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares. Ou seja, as 7 cartas são 7 cartas endereçadas de Jesus para a sua vida e para a minha vida. Nós vamos ler então a primeira carta, que é a carta escrita a Éfeso. E eu convido você a acompanhar a leitura que faremos. Ok? Éfeso, a carta de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, de 1 a 7. Diz assim, pois, a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do teu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai querido, nós bendizemos o teu santo nome pela tua palavra e pelo privilégio, como Apocalipse mesmo nos diz, a bem-aventurança de lermos e ouvirmos as palavras dessa profecia. Pai, nesse padrão que o Senhor revelou a cada um de nós, a tua igreja, que tais palavras, traz exortações, traz admoestações, possam nos conduzir a viver uma vida cada vez mais perto de Ti, e ainda mais cientes de que estamos vivendo os últimos dias. Fique conosco, nos abençoe e nos guarde, fale ao nosso coração e use-me, apesar de mim mesmo, para o louvor do Teu nome e para o nosso próprio bem, é o que nós clamamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Eu encaminhei há pouco aqui no grupo a respeito de William Tyndale, que é um inglês que no dia 6 de outubro de 1536 foi queimado vivo na fogueira pelo crime de traduzir a Bíblia para o inglês. E foi justamente pelo martírio desse nosso irmão que hoje nós podemos também ter a nossa
Bíblia, a Bíblia na nossa língua. No dia de hoje, 6 de outubro. Irmãos, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que a perseguição e as dificuldades que o livro do Apocalipse apresenta já são uma realidade na história de toda a igreja, desde a primeira igreja. Como nós já estudamos, o apóstolo Pedro nos diz, inspirado e cheio do Espírito Santo, por ocasião de Atos 2, que nós já estamos vivendo os últimos dias. E que como estamos dentro desse processo, já vivendo o Apocalipse, a perseguição sobre a igreja e sobre todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus vai ser uma realidade. Também vimos que não só Tyndale, como dissemos aqui, foi perseguido e morto por ter traduzido a Bíblia, mas tantos outros irmãos foram perseguidos e martirizados pela fé em Cristo Jesus, e inclusive hoje, ainda século XXI, o grupo mais perseguido e morto em toda a história ainda são os cristãos. Nós não ficamos muitas vezes sabendo disso, porque vivemos num mundo alienado para as questões de Deus. Mas se você fizer uma pesquisa breve, você vai ver que anualmente o grupo ainda mais perseguido e mais alvo de martírio são os crentes em Cristo Jesus. Portanto, as cartas do Apocalipse ainda são cartas vivas para hoje, cartas extremamente contemporâneas para os nossos dias, para os nossos momentos, e que tratam, irmãos, de particularidades daquilo que Deus espera da sua vida como um verdadeiro discípulo. Além desse exemplo do Tyndale, por conta da data de hoje, como citei, eu quero talvez refrescar a sua memória em relação a duas igrejas, a própria igreja de Éfeso, né, uma igreja importante na Ásia Menor, mas também a igreja da Escócia. Nós sabemos que a Escócia sempre foi um país importante na história do Evangelho, desde a sua luta pela independência e por grandes eventos na sua terra. Mas houve um tempo onde a Escócia foi um grande berço de missionários protestantes, e em especial missionários presbiterianos. John Knox, o pai do presbiterianismo, exerceu o seu ministério lá. E é dele a chocante oração ao Senhor, dizendo: dá-me a Escócia, senão eu morro. Nós sabemos que John Knox foi discípulo de João Calvino, que recebeu da instrução da teologia em Genebra, e que, no período que estava exilado, e quando volta à Escócia, ele se torna o principal nome de um movimento que permitiu que tanto a Escócia como a própria Inglaterra abraçasse o protestantismo, e de lá saísse documentos extremamente teológicos e históricos que nós reconhecemos até o dia de hoje. Foi lá também que surgiu e saiu vários movimentos que ainda historicamente se impactuam o mundo todo com o pietismo, com a postura pura de um evangelho verdadeiro. E que quando esses missionários vieram para o Novo Mundo, acabaram influenciando os Estados Unidos da América, né, o norte da América, e consequentemente depois influenciaram todo mundo, inclusive nós, que somos fruto de um trabalho missionário vindo dos Estados Unidos. Nós sabemos que Deus ouviu a oração de John Knox e fez da Escócia um país presbiteriano em sua confissão, e até hoje o é. Muitos homens e mulheres comprometidos com Deus vieram para o novo continente, especificamente para a América do Norte, e firmaram ali e aplicaram a sua fé, culminando no envio de missionários por várias partes do mundo, inclusive para cá, como já citei. Mas essa tão grandiosa igreja da Escócia, ela foi se esfriando, esquecendo das primeiras obras, até que veio praticamente desaparecer. Hoje o presbiterianismo escocês, ele é abraçado pelo Estado. Os pastores são praticamente funcionários públicos, recebem o seu sustento via Estado, e geralmente os pastores são eleitos para as igrejas para ficar lá 25 anos na mesma igreja, e muitos deles são simplesmente profissionais do púlpito.
não vivem o verdadeiro cristianismo. E por isso muitas igrejas na Escócia fecharam as portas e os seus templos foram vendidos. Foram vendidos para abrigarem moradias, teatros, boates, bares, algumas pela questão acústica se tornaram gravadoras e tantas outras coisas. E a igreja, infelizmente, tem esfriado a cada dia. O que será que aconteceu com a igreja da Escócia? Porque essa igreja, que é o berço do presbiterianismo, o berço do envio de tantos missionários, que modificou um país inteiro, que mudou a realidade, não só da Escócia, mas da própria Inglaterra, hoje está praticamente morta. É porque, infelizmente, a igreja da Escócia não se atentou para o fato de que a carta que fora escrita para Éfeso era uma carta também escrita para ela. E que se ela não estivesse atenta, ela seria removida. Nós vemos aqui no contexto do livro de Apocalipse, e esse livro nos exorta para que tomemos cuidado como igreja. Essa revelação surpreendente foi escrita com o objetivo de fortalecer a igreja em todas as épocas, para permanecermos ou para permanecerem fiéis até o fim, uma vez que estamos nos últimos dias. As chamadas cartas às 7 igrejas registradas no Apocalipse não correspondem a períodos específicos históricos. Não trata só da igreja de Éfeso, não trata só da igreja de Esmirna, ou só da igreja de Pérgamo, Tiatira, Sardes, assim sucessivamente. Mas trata da história da igreja presbiteriana da Escócia, como também trata da própria história da igreja presbiteriana Real Aliança aqui em Araraquara. Nós sabemos que tais cartas, então, apresentam situações ou condições aplicáveis em todas as épocas na vida da igreja, incluindo a nossa, e situações que se repetem e se repetirão até a volta do Senhor Jesus. Logo, nós devemos estar atentos às mensagens do Senhor Jesus escritas às igrejas, pois elas também são mensagens escritas para nós. E a primeira carta escrita a Éfeso também apresenta uma verdade para a nossa igreja. Mas qual seria o objetivo, então, da primeira carta que lemos aqui? E é o nosso objetivo trabalhar um pouquinho com esse tema. Nós vemos que Jesus apresenta, de certa forma, um indício para que não só a igreja de Éfeso, mas as igrejas do Senhor espalhadas por toda a parte do mundo, em todo o tempo, entenda o que de fato o Mestre quer de nós. Vamos dar uma olhadinha aí, especialmente na carta que lemos, para alguns detalhes iniciais. Nós vemos, se você observar ainda no capítulo 1, o próprio Senhor Jesus já nos deu a explicação do mistério, do que significa as 7 estrelas e o que significa os 7 candeeiros de ouro. Observe aí o verso 20 do capítulo 1. O verso 20 diz: quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro, aí ele explica. As 7 estrelas são quem? Os anjos, os mensageiros ou os pastores das 7 igrejas. E os 7 candeeiros de ouro são as próprias 7 igrejas. E assim, então, ele começa a carta a Éfeso. A segunda sessão aqui, a primeira grande paralelo de Apocalipse. Ao anjo da igreja escreve, ao pastor da igreja escreve, ao mensageiro de Deus que está na igreja de Éfeso escreve. E aí ele começa a se apresentar dessa seguinte forma: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros. Ou seja, Jesus se apresenta como o Senhor da igreja. É aquele que anda no meio da igreja e aquele que sustenta na sua mão a liderança dessa igreja. Dessa forma, nós já trabalhamos esse tema na semana passada, quando estudamos o verso 20 do capítulo 1. Então, o primeiro objetivo que nós observamos, irmãos, da primeira carta de Apocalipse, a carta à igreja de Éfeso,
é que Jesus tem por objetivo deixar claro para todas as igrejas, de todos os tempos, de todos os lugares, que Ele está no meio de nós. A onipresença de Jesus. A verdadeira igreja de Cristo, ela conta com a realidade de que Cristo anda no meio dela. E que ela, como candeeiro, precisa iluminar aonde Deus a colocou. Ela precisa ser luz para o contexto das trevas que o mundo vive. E ela assim o será se de fato Cristo estiver andando no meio dela. Pois como você muito bem sabe, o Evangelho de João nos diz que Jesus é a luz do mundo. Então o primeiro objetivo de Cristo ao escrever a carta aos Efésios é demonstrar que Ele está no nosso meio. A sua onipresença, Ele está presente aqui conosco. E duas expressões atestam para esse fato. Primeiro, a ideia de que Ele conserva os pastores, a liderança, os anjos da igreja. É Ele que os sustém. E a segunda expressão é que é aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, as igrejas. Nós já falamos isso para você. O número 7 aqui indica inteireza, perfeição, totalidade. Então falar que ele tem as 7 estrelas na mão direita significa que ele tem a totalidade dos seus servos, dos seus pastores, dos seus mensageiros. E dizer que ele anda no meio dos 7 candeeiros aponta para o fato de que ele anda no meio de toda igreja que pertence a ele de fato e de verdade. É assim que lá no final de Mateus, a promessa do próprio Cristo aos seus é dito: e eis que estarei convosco, eu estou convosco, todos os dias até a consumação. A primeira carta tem como objetivo lembrar a igreja que o próprio Senhor Jesus, como Senhor, o cabeça da igreja, Ele está no meio de nós, Ele está presente, Ele anda no meio dos candeeiros. Jesus, portanto, é o Senhor da igreja, o cabeça do corpo, que é a igreja, e a cabeça, não só a liderança, mas também aquele que está presente, e não podemos esquecer que Ele prometeu estar conosco. E justamente pelo fato de Ele ter prometido, nós podemos ter a plena consciência e convicção de que Ele está com a sua igreja até o fim. É assim que Ele se apresenta. Eu estou andando no meio dos candeeiros. Uma outra expressão que demonstra isso é que quando Ele vai chamar a atenção de uma das práticas, o verso 5, ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te, volta à prática das primeiras obras. E se não, eu venho a ti e fará o quê? Moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. A igreja da Escócia não se atentou para a exortação da primeira carta. E muitas delas foram simplesmente movidas, porque é o Senhor quem faz isso. É Ele que anda no meio da igreja. E se a igreja deixa de glorificá-lo, Ele como Senhor da igreja, se essa igreja não se arrepende a andar corretamente, é Ele quem vai aplicar da sua justiça sobre os seus. Isso mostra que Ele está presente e atento a tudo aquilo que acontece na sua igreja. O segundo ponto que eu quero ressaltar do objetivo da carta é que, além de apresentar o fato da onipresença de Jesus na igreja, como Senhor da igreja, também a primeira carta ressalta a onisciência de Jesus, ou seja, todo o conhecimento. Observe ainda aí o verso 2 do capítulo 2. Ele começa a dizer assim: conheço. E o que ele conhece? Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança. Conheço que não pode suportar homens maus. Conheço que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Conheço que tens perseverança. Conheço que suportaste provas por causa do meu nome. E conheço que não te deixastes esmorecer. E eu conheço também aquilo que você não está fazendo, que é o que ele vai tratar do verso 4 em diante. A expressão aqui, irmãos, né,
demonstra essa onisciência, esse conhecimento pleno de Jesus sobre todas as coisas. Tal verdade, então, fica explícita quando Jesus expõe um conhecimento total da igreja, quando ele diz, eu conheço. Primeiro, elogiando as suas posturas, ele conhece sobre as suas obras, verso 2, conhece sobre a sua firmeza doutrinária, ou seja, não pode suportar homens maus, puseste à prova os que si mesmos se declaram. Verso 6 diz, tenho contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, que era um grupo herege da época, aos quais o próprio Cristo disse que também o odiava. Então, Jesus elogia a firmeza doutrinária daquela igreja, demonstrando que ele conhecia detalhes da fidelidade daquele povo. Também quando ele fala sobre a firmeza da fé, olha, eu conheço a tua perseverança, e eu conheço a tua resiliência, que você tem suportado, sofrido provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tudo isso faz parte do conhecimento de Cristo. O que isso tem de aplicação prática para você? Tratando do primeiro ponto. Primeiro que você, como igreja, como parte da igreja, Cristo está contigo. Ele prometeu e ele não é mentiroso. Então, por mais difícil que esteja a sua vida, saiba que o Senhor Jesus prometeu estar contigo todos os dias, à medida que você estivesse próximo dele. Tiago vai dizer, achegai-vos a Deus e Deus se achegará a vós. À medida que você está de fato vivendo como verdadeiro discípulo de Cristo, a promessa é que ele está contigo. Primeira coisa. Segunda coisa é que, além de estar contigo, ele conhece tudo que você tem feito. E não só tudo que você tem feito, mas ele conhece também tudo aquilo que você tem deixado de fazer. E tem conhecido também tudo aquilo que você tem feito de uma maneira errada. Isso deveria nos conduzir, irmãos, a entender que à medida que nós abraçamos a fé em Cristo e nos tornamos parte da igreja, discípulos de Cristo, não temos apenas o benefício de ter a certeza de que Cristo anda conosco, mas também temos a responsabilidade de sabermos que aquilo que fazemos, não fazemos, ou fazemos mal feito, Jesus está ciente de tudo isso e que está pronto para ou nos abençoar ou nos disciplinar. Nós não estamos aqui vivendo soltos nesse mundo, mas há o Senhor da igreja que é onipresente e que está atento a todas as coisas porque é onisciente. Ele conhece o seu coração, ele conhece a sua motivação, ele sabe qual o intento do seu coração, inclusive para servi-lo. Ele sabe se aquilo que você tem feito tem sido feito para a glória dele ou para a sua própria glória. Ele conhece, ele é onisciente. Você pode me enganar como seu pastor, você pode enganar o seu cônjuge, você pode enganar a sua família, você pode enganar os outros irmãos com uma vida aparentemente piedosa, mas ao Senhor da igreja você não engana, ele te conhece. No mais profundo do seu coração. Ele sabe quais as intenções das suas orações. Ao ponto de Tiago dizer, você tem pedido e não tem recebido nada porque você tem pedido mal. Porque você tem pedido para esbanjar nos seus prazeres. Ele sabe, inclusive, se o seu pedido é um pedido verdadeiro. Ou se é um pedido justamente para a sua própria vanglória. Ele te conhece. Não pense que é possível ludibriar aquele que é o Senhor da igreja, que é onipresente e onisciente de todas as coisas. E esse conhecimento, irmãos, me permita aqui fazer esse parênteses, nós já estudamos isso, o verbo conhecer na Bíblia é algo fantástico, porque não se trata de simplesmente ter o conhecimento ou saber o que é o que não é. Mas é um conhecimento íntimo e profundo a tal ponto de ser traduzido em alguns momentos nas Escrituras como amor íntimo de Deus. Se ele diz que te conhece, é que ele te conhece intimamente, profundamente, do avesso. As suas palavras, as intenções dela, as motivações, tudo
está dentro do conhecimento daquele que é o Senhor da igreja, que sustenta 7 estrelas nas mãos, que anda no meio do candeeiro, que esteve morto, mas vive eternamente. Não dá para brincar com o Senhor. Então nós vemos que essa onisciência nos é apresentada pelos elogios que ele traz, mas também pela condenação da negligência. Quando no verso 4 ele nos diz assim: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa falta de entusiasmo para com o Senhor e a causa e a casa do Senhor, Deus sabe. Esse desânimo. Ou fazer as coisas tão somente por fazer. Nós lemos aqui em 1 Coríntios capítulo 13, com o presbítero Paulo, que o amor, irmãos, é o combustível para a utilização dos dons que o próprio Deus te deu para a edificação da igreja. Você pode fazer tudo em extremo, mas se não for feito com amor, não vale nada. É o que Cristo está dizendo. Você abandonou o primeiro amor. Você está fazendo por obrigação. Você está fazendo por peso. Você está fazendo para se aparecer para os outros. Você está fazendo e vindo à igreja e assumindo talvez um compromisso com Cristo, porque você fala assim, meu Deus do céu, fazer o quê, né? Preciso continuar, não posso desanimar. Mas o Senhor da igreja, que é presente, que é onisciente, sabe que se tudo que você faz ou deixa de fazer, tudo que você rejeita das práticas do mundo, e aquilo que faz em relação à exaltação do próprio nome de Cristo, se não for feito com amor, não vale nada. É o soar do símbolo, né? Do símbolo, do sino. Algo que não expressa praticamente nada. E lá em Coríntios, como bem diz o presbítero Paulo, ele apresenta situações extremadas para dizer e para enfatizar que mesmo que você faça algo assim, extremamente grandioso, se não for feito com o amor, não vale de nada. Nem ter o seu corpo queimado vivo, como foi a história de William Tyndale que eu falei aqui no começo. Se Tyndale traduziu a Bíblia para o inglês, mas se ele não fez isso com amor, ao ponto de agora ser morto, queimado por esse fato, se ele fez isso sem a intenção correta, a palavra do Senhor diz que isso não valeu nada. Agora, eu tenho certeza que nenhum de nós está sendo aqui ameaçado a sermos colocados numa fogueira por causa de Cristo. Nós não podemos nos comparar, por exemplo, a tantos outros servos e servas do Senhor do passado, que cientes de que eram verdadeiros discípulos de Cristo, colocaram o pescoço na forca. Foram queimados vivos, foram decapitados. Como Hebreus vai nos dizer, grande nuvem de testemunhas, homens dos quais o mundo não era digno. E que são exaltados pelo Senhor, pelo próprio Senhor Jesus na revelação da sua palavra. E eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, o que eu estou fazendo dela? Estou correndo tão somente atrás das questões desse mundo terreno, preocupado com a manutenção da minha vidinha medíocre nessa realidade terrena e caída, correndo atrás simplesmente para pagar as minhas contas, e não tenho influenciado e brilhado nesse mundo em hipótese alguma. Irmãos, o que nós estamos fazendo com a grande salvação que recebemos do Senhor? Fazemos da igreja simplesmente uma atividade semanal, e como se isso fosse grande coisa. O participar do culto deveria ser uma alegria para você, e muitas vezes nós ouvimos junto com o coração pesado, meu Deus, mais um domingo. Ai, que canseira, que enfado.
E como a geração de Malaquias, nós olhamos para o Senhor e fala, que canseira que é servir ao Senhor. Como a geração de Malaquias, nós olhamos para a mesa do Senhor, para a provisão da mesa do Senhor e fala, nossa, mas que coisa miserável, um pãozinho miserável, um golinho de suco miserável. Irmãos, nós não entendemos que estamos ainda vivendo nos últimos dias. Nós não entendemos que o Senhor Jesus, que é onipresente, onisciente, que conhece tudo que somos, o que fazemos, o que deixamos de fazer, tem nos exortado dia a dia para que nós assumamos de fato um compromisso para fazer tudo com amor. Veja, a igreja de Éfeso era uma igreja extremamente atuante. As suas obras, a sua firmeza doutrinária, a sua firmeza de fé, suportando perseguição e suportando provas. Era uma igreja que estava anos-luz à nossa frente. E que Jesus olha para ela e ainda a exorta, porque lhe faltava entusiasmo, faltava amor. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Você está fazendo as coisas, as obras, de um modo mecânico, não por amor. Talvez para que o pastor não puxe a sua orelha, ou para que ninguém te cobre. Fazer simplesmente por fazer. E Jesus olha para a igreja e diz, olha, isso não vale de nada. Além disso, Jesus condena a igreja de Éfeso pela falta de espontaneidade. O verso 4 ainda reforça isso. Tem, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa ideia de fazer por amor, que aponta para o entusiasmo, aponta para o fato de espontaneidade. Muitas vezes nós fazemos assim, se alguém mandar, eu faço. Mas quando você ama, irmão, ninguém precisa te mandar. Tanto é que quando você olha para as questões da sua vida, quando você está envolvido com um projeto da sua vida pessoal, ninguém precisa mandar você fazer absolutamente nada. Ser espontâneo para fazer. Seja lá um projeto pequeno na sua casa, seja lá o início de uma loja, o início de um projeto. Você quase não dorme. Porque a sua vida e o seu amor estão ali. Se for dentro do relacionamento de namoro, o fato de você estar amando lá o seu namorado, a sua namorada, você não pensa nem nos esforços que você vai ter. Você não lembra que você tem que acordar amanhã cedo para fazer dificuldade. Você quer ficar com ela até o máximo. Se o pai dela não te manda embora, você não vai. Você ama. O amor, irmãos, ele nos conduz a fazermos algo com entusiasmo e espontaneidade. Ninguém manda, ninguém pede. Quando eu estou amando de fato, de verdade, eu cuido, eu protejo, eu me desdobro. E o que Jesus está falando para a igreja de Éfeso, está falando para mim e para você é o seguinte, olha, nós não estamos vendo, eu não estou vendo mais esse amor em você. Você abandonou isso. Você continua fazendo, mas fazendo meia boca. Você continua mantendo fidelidade, inclusive provando os falsos profetas. Isso é bom, mas sem amor não vale nada. Ou seja, a condenação do próprio mestre para com a igreja é que lhe faltava amor. Amor não como dom, mas como a virtude maior, como Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 13. Das 3 virtudes que ele cita lá, a esperança, a fé, a caridade ou o amor, destes o amor é o maior. E Jesus aplica aqui que se você estar na igreja, irmãos, mas se você não está aqui por um verdadeiro amor àquele que te salvou, o fato de estar aqui não vale nada. O objetivo da primeira carta é ressaltar a onisciência de Jesus. Ele te conhece. Ele sabe se você veio aqui tão somente porque você de fato o ama, ou se você está aqui para buscar alguma bênção pontual.
Vou na igreja esse domingo. Nossa, essa semana, que Deus abra as portas. Não, essa semana vai ser uma semana de bênção. Então eu vou na igreja, que aí pelo menos Jesus vai abençoar. Não vai, querido. Às vezes Satanás que vai permitir que essa porta se abra para te enrolar. Mais ainda, são o peso que embaraça os seus pés e às vezes o próprio pecado para que você não consiga correr a carreira que Cristo propôs para ti. Como diz os profetas do Antigo Testamento, às vezes nós nos achegamos com Deus com os ídolos prontos no nosso coração e com a resposta já da oração pronta em nosso coração. Senhor, eu estou te buscando, estou orando para que o Senhor faça determinada coisa, mas tem que ser assim, assim, assado. E Deus fala, eu vou fazer do jeito que você quer, mas não para te abençoar, porque para te deixar cada vez mais preso aos seus próprios ídolos. Porque a sua preocupação, irmãos, deveria ser, Senhor, o que de fato o Senhor quer que eu faça? E a grande maioria das nossas orações, nós chegamos para o Senhor e falamos, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. E não nos colocamos à disposição para fazer aquilo que Deus quer de nós. Um terceiro objetivo da carta, irmãos, além da onipresença, da onisciência, é manifestar a onipotência de Jesus. Jesus exalta a sua autoridade, exortando e confrontando a postura da igreja. E segundo o verso 5, diz, lembra-te, pois, onde caíste, e faz o quê? Não, fica do jeito que está tudo bem, está tranquilo, tá? Afinal de contas, eu sou um Deus de amor e eu te salvei justamente para você viver essa vida medíocre, meia boca que você está vivendo, sem brilhar, sem me servir. Está tudo bem. É assim que Cristo fala? Não. Arrependa-te. Veja aí. Lembra-te, pois onde caíste, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Se não, venho a ti e moverei do seu lugar do teu candeeiro, caso não te arrependas. A autoridade de Cristo é manifestada, o seu poder é manifestado quando ele chega para você e exige arrependimento. Ele o faz porque ele é o Senhor da igreja e só ele pode, de fato, que conhece o seu coração, declarar, você precisa se arrepender. Você está vivendo uma vida para você mesmo. Você diz que eu sou o seu Senhor. Você diz nas suas orações que me reconhece como teu Salvador, como teu Senhor, como teu Rei, como teu Deus. Mas você tem vivido, reinado segundo o teu próprio coração. As decisões, os planos, as escolhas não são para a minha glória, é para a sua exaltação. Arrependa-te. Ele faz isso pois tem autoridade. E aí ele diz mais, no verso 5 ainda a parte final. Senão eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro. Ou seja, eu posso aplicar justiça sobre a sua vida. Mas a autoridade de Jesus não só exige o arrependimento e professa a sua justiça, mas a graça ao mesmo tempo, exalta aí no verso 5, no verso 7, quando ele nos promete uma recompensa se formos fiéis. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz, não só a igreja de Éfeso, mas às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus, que é uma promessa relacionada à vida eterna. Então, prometendo recompensa. Jesus tem a autoridade para te mover, para aplicar justiça, e ele tem a autoridade para te dar uma recompensa. E uma das coisas que precisa ser dito, irmãos, relembrado, que a salvação é uma coisa, mas o serviço a Deus é outra. A salvação é pela graça, você não faz absolutamente nada, é gratuita em Cristo Jesus. Porque você estava morto, o morto não faz obra nenhuma. Só que a partir do momento que Deus, em Cristo Jesus, te ressuscita espiritualmente, é isso que está escrito lá em Efésios, capítulo 2, do verso 1 ao 10, depois você leia lá. Você estava morto, mas em Cristo Ele te deu vida, ressuscitando com Ele. A partir do momento que Ele te ressuscita,
te dando a salvação pela graça, o verso final vai dizer que Ele te salvou para que você agora exerça o quê? Ou realize o quê? As boas obras que Ele preparou para você. A partir do momento que você foi alcançado pela salvação, antes tudo que você fazia não valia nada, eram obras mortas. Porque a obra de um defunto não tem valor. Mas a partir do momento que houve o novo nascimento, que Ele te ressuscitou em Cristo pela graça, a partir de agora pesa sobre você o serviço. E é sua responsabilidade fazer tudo para a glória de Deus. Absolutamente tudo. O que você é, o que você tem, o que você será, o que você faz, o que você fará, tudo precisa agora engrandecer aquele que te salvou gratuitamente. Se a sua vida não for vivida como em submissão, como um súdito do verdadeiro rei, você pode até ser membro dessa igreja, irmãos. Mas não pode ser o verdadeiro discípulo dele. É isso que ele nos diz lá em Lucas capítulo 9 e Lucas capítulo 14. Jesus manifesta, portanto, a sua onipotência, declarando que Ele é aquele que pode exigir mudança de vida, que aquele que pode aplicar justiça sobre a sua vida, mas também é aquele que tem autoridade para te recompensar. A onipotência de Jesus fica clara nos imperativos declarados, nas sanções definidas e benefícios eternos em caso de obediência. O que nós podemos aplicar de modo prático? A revelação da onipresença de Deus diz que Jesus está contigo todos os dias. Ele está andando contigo. A onisciência diz que Ele conhece o seu coração melhor do que você mesmo. O que você tem feito, deixar de fazer e as motivações que têm conduzido você a fazer. Ao ponto de Ele chegar para você e falar, olha, não está sendo feito do modo correto, está faltando amor. Não tem entusiasmo, não tem dedicação, não está fazendo isso de coração, está fazendo isso por obrigação. E a onipotência de Deus serve para aplicar para você que é o seguinte, você não vai ficar isento. Se você não se arrepender e viver uma vida totalmente para Cristo hoje, Ele tem todo o poder para aplicar sobre você das suas sanções, da sua disciplina. Mas se você se arrepender, entregar verdadeiramente a Cristo, ver aonde você caiu, voltar, se arrepender e começar de novo a praticar como você fez as primeiras obras, ou seja, no momento que você estava cheio de amor por Jesus, Ele diz, eu vou te recompensar. Eu te abençoarei. Concluindo, irmãos, a igreja não é minha, não é sua, ela é do Senhor Jesus. E como o texto diz, Jesus se encontra no meio dela. Conhece tudo o que acontece. E tem o poder para preservá-la ou removê-la. O seu desejo expressado na primeira carta apocalíptica é que a sua igreja, de todos os tempos, em todos os lugares, seja fiel. Firmeza, como Éfeso tinha. Seja fiel, dependente, obediente, atuante, consagrada, perseverante, santa e entusiasmada até o fim. Esse é o desejo. Ele reconhece aquilo que a igreja de Éfeso estava fazendo corretamente, mas ele diz, está te faltando algo. Jesus fala da necessidade da constância, do amor para com Ele, na fidelidade doutrinal, associada à prática das obras da igreja. Não adianta você ter uma igreja extremamente fiel às doutrinas, conhecedora de todos os mandamentos do Senhor, se a prática dela não é feita com amor. Por isso é uma palavra para mim e uma palavra para você. Nós não fomos chamados, irmãos, para sermos simplesmente fiéis doutrinariamente, mas para sermos fiéis doutrinariamente e colocarmos em prática essa ortodoxia de modo que seja realizada com amor. Nós somos a igreja e tais posturas precisam ser vistas em nós
como demonstração do nosso amor ao nosso Senhor e Rei. O que Jesus está falando para a igreja de Éfeso é que o esfriamento espiritual, o desânimo espiritual é uma realidade. E que a responsabilidade de ver aonde caiu, de se arrepender e mudar, é sua. Está desanimando na fé, não tem mesmo amor para com Cristo, para com a obra, não está mais entusiasmado com as coisas de Deus, em refletir a grandeza do Senhor, em brilhar, em proclamar as suas virtudes, em se envolver com a obra, em gastar a sua vida naquilo que glorifica o Senhor, a responsabilidade é sua. Enquanto da salvação, toda a ação era ação de Deus, é o chamado monergivo de Deus. Mas a partir do momento que você foi alcançado por essa graça, Ele te deu vida, pesa sobre você agora a responsabilidade de praticar as boas obras que o próprio Deus preparou para que você andasse nelas. E se você não anda nessas obras com a virtude que o próprio Deus espera de você, por mais que você faça um monte de coisa, não vale nada. Agora, o que dizer daquele que não está fazendo nada? Nem do modo errado. Você como crente, você deve falar, não fazendo nada. A igreja de Éfeso ainda estava fazendo, estava faltando o amor, mas estava fazendo. Agora tem gente que Jesus fala, eu conheço, você não está fazendo nada e ainda está faltando o amor, o que você está esperando de mim, criatura? Te dê a salvação pela graça, tem cuidado de você, tem a promessa de vida eterna, então somente te chamei para você viver como meu discípulo. Aí você não faz absolutamente nada, não ama, não sei o que você está esperando? O que você entendeu da minha mensagem, da minha obra, do meu sacrifício na cruz? Porque tudo é mais importante para você do que a obra do Senhor. Nós nunca temos tempo para as coisas de Deus, irmãos. O povo de Israel já fez isso, não deu certo. Cada um estava se preocupado com a sua própria casa. No período de Ageu, no período de Edom, as casas estavam aplainadas, mas aquilo que representava a presença de Deus no meio do povo estava abandonado. Jesus traz uma palavra de exortação a todos nós, irmãos. Se você está fazendo alguma coisa, faça direito, faça com amor. Porque mesmo que você esteja fazendo muita coisa, mas se faltar o amor, não vale nada. E se você não está fazendo, pelo amor de Deus, ponha o dedo no 220, porque você só tem uma vida. Saia da sua inércia, pelo amor de Deus. Não sossegue o seu coração enquanto você não gastar todos os seus dias para glorificar e exaltar ao Senhor em tudo que você é, em tudo que você faz. Nem que para isso você seja conduzido a ser queimado numa fogueira. Eu fico imaginando, cara, William Tyndale, 1536, sem internet, sem computador, sem dicionário, sem nada que você tenha acesso. em 1536. O cara fez mais do que eu e o C tudo junto. E ainda morreu queimado. Primeiro estrangulado, depois queimado. Aí você fala, não, pastor, eu não tenho tempo, eu tenho que passear com o Lulu. Eu tenho que passar um pretinho na roda do meu carro e domingo é o único momento que eu tenho para fazer isso. Afinal de contas, eu pago um plano da CVC e eu preciso viajar. Senão eu perco o desconto. Eu acho que já virou piada, né, para você quando eu falo, irmãos, cuidado, você vai para o inferno. Fala, pastor falou de novo. Aí vira piada, aquela risadinha nervosa que todo mundo dá na hora que eu chacoalho a roseira aqui. E não muda. Não há entrega, não há amor, não há entusiasmo, não há dedicação, as pessoas estão preocupadas em satisfazer os seus próprios desejos e não se gastar
diante do Senhor. Deus te deu uma única vida, e essa vida é para ser gasta na presença dEle e para a honra dEle. Quando você chegar diante do Senhor, não vai adiantar apresentar o seu passaporte com 300 ou 200 carimbos. Viajei o mundo inteiro. Se essas viagens não conduziram você a proclamar o Evangelho, para aquilo como nós cantamos, para que todos os povos reconheçam que o Senhor é quem de fato é. Todos os projetos que você realizou, Salomão vai dizer, o dia que você morrer, acaba tudo contigo, se não foi feito para a glória de Deus. Irmãos, nós vivemos num momento com privilégio, nós vivemos num país com liberdade, nós podemos fazer muito mais pelo Senhor do que estamos fazendo. Falta-nos amor e falta-nos a obra diante daquilo que Cristo fez por mim e por você. Só que estamos frios. Você sabe muito bem, quem já leu, estudou Apocalipse conosco, que numa outra carta semelhante, falando do esfriamento espiritual, Jesus falou, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você não faz nada. Nós precisamos, irmãos, dessa autoavaliação constante para não desanimarmos diante das lutas, ou sermos apenas conhecedores da palavra e não praticantes. Pois é assim que a palavra do Senhor nos exorta. Não sejam apenas ouvintes, sejam praticantes. Voltando à nossa introdução, o exemplo da igreja da Escócia e a própria história da igreja de Éfeso serve de alerta. Esta última, Éfeso, foi destruída e recebeu a disciplina do Senhor Jesus. Já a igreja da Escócia mantém lá um toco miserável, sobre quem a palavra da primeira carta, a igreja ainda está valendo para eles. Mas que diferença hoje a igreja da Escócia faz? Perto daquilo que ela já fez? Nada. E mesmo que faça alguma coisa, ainda está fazendo sem entusiasmo algum. Eu tive a oportunidade, não só na Escócia, mas de ir na Islândia, um país cristão, protestante. E eu tive a oportunidade de passar ali, acho que 2 ou 3 dias, e nós fomos na igreja. Era uma igreja luterana. E a igreja estava fechada no dia que era para ela estar aberta, porque o pastor estava bêbado. Não tinha condição de se levantar para dar o sermão. Essa é a realidade da igreja do Velho Mundo. Só que essa exortação de Cristo também é sobre nossa igreja. Eu vi e ouvi sobre isso aqui da nossa realidade. Pastores que não entenderam o seu chamado, que ao invés de conduzir os jovens a viver uma vida de santidade e piedade, se reuniam para orgias e para bebedeiras. Ao ponto desse mesmo pastor vir à escola dominical pela manhã bêbado, embriagado, e ministrar na Santa do Senhor embriagado. E a igreja vê isso e é como se fosse algo extremamente normal. Acorda, irmãos. Mas sabe por que nós gostamos tanto de ver pastores dando mau exemplo e caindo? Nós gostamos que os pastores deem mau exemplo e caiam em pecado. Sabe por quê? Porque você fala, tá vendo? Pelo menos não fui eu. Jesus trata individualmente. Mesmo que outros caiam, irmãos. A responsabilidade de ver aonde você caiu é sua. Observe onde você caiu, onde você deixou de me amar. E volte às práticas das primeiras obras. É você. É responsabilidade sua. As palavras da carta de Éfeso servem para nós hoje. Jesus está no nosso meio. Está presente. Ele conhece as nossas obras.
Ele está atento à nossa negligência e nos conclama a arrependermos e nos consagrarmos mais e mais. Isso pode ser apenas mais um sermão na sua vida, irmãos. Mas o fim do texto diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Portanto, se você tem ouvido aberto espiritualmente, que você ouça o que o Espírito diz à igreja. Para o seu, para o meu e para o nosso próprio bem. Jesus está voltando, irmãos. Pode demorar ainda um tempo dentro da realidade da nossa geração, mas a cada dia Ele está mais perto. Como Ele vai te achar? Arrependa-te e confesse como o amor da sua vida. E viva para Ele como o verdadeiro amor da sua vida. Gaste os seus dias. Acabe com a sua saúde, se for necessário, para fazer a obra do Senhor. Porque é isso que vai contar no final. Tudo que você juntar aqui vai ficar. Todos os seus planos, os seus sonhos dessa terra vão ser consumidos. Mas aquele que faz a vontade do Senhor, esse permanece. Que Deus tenha misericórdia de nós.